Nós estamos terminando esse trimestre e vamos falar sobre a importância de avivamento no século XXI. Então, veremos a importância de buscar o avivamento espiritual nos últimos dias da igreja, né? Então, como nós estudamos que houve o avivamento lá de Atos, e no decorrer dos tempos houve vários avivamentos, ou seja, reavivamento, que a igreja se despertou para voltar aos princípios bíblicos. Então vamos falar sobre a importância do avivamento na igreja do Senhor. Vemos que após a descida do Espírito Santo, a igreja ela viveu em um novo tempo. Então, após esse derramamento do Espírito, a igreja viveu em um novo tempo. E nós vamos falar sobre o significado do avivamento. O avivamento significa estar vivo. E é uma bênção de Deus, pois traz ação e vida, novo ânimo. Então, essa palavra avivamento significa estar vivo, estar animado. Então nós vemos que o Espírito Santo é responsável por avivar a igreja, tornando-a ativa no cumprimento dos seus propósitos e da sua missão. E nós vemos que há uma urgente necessidade de avivamento, como nós falamos ao longo da história, vivenciamos vários avivamentos em vários lugares. Nós falamos no Brasil, nós falamos nos Estados Unidos, que houve vários avivamentos, movimento de santidade da Rua Azusa. Nós vemos que ao longo da história houve vários avivamentos. Então, que possamos nos lembrar que estamos debaixo da promessa do Espírito do Senhor, que fala que derramarei meu Espírito sobre toda a carne, e os nossos filhos, nossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. Estamos debaixo dessa promessa. O avivamento da igreja, todos nós precisamos de avivamento para não ceder às abordagens nem à nossa natureza carnal. Então, a chama do Espírito não pode se apagar, porém, para essa chama não se apague, é preciso buscar o Senhor, assim como o sacerdote do Antigo Testamento, que não podia deixar ali o fogo do altar se apagar, né? Tinha a responsabilidade de estar sempre com o fogo aceso, que simbolizava a presença de Deus. Então, assim como o sacerdote do Antigo Testamento tinha que colocar a lenha no altar do holocausto de toda manhã, também nós devemos ter uma vida diária de busca ao Senhor e oração. Então, nós devemos estar sempre reacendendo essa chama em nosso coração, não deixar a chama se apagar. E vemos que aqui a revista traz o título: Quais as condições para correr um avivamento? Em 2 Crônicas 7 fala que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face. Então nós vemos que arrependimento é um caminho para o avivamento. Porém, o pecado, ele faz separação entre nós e o nosso Deus, como diz em Isaías 59, que fala que o Senhor está com os seus ouvidos abertos, porém a nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, uma vez que o arrependimento bíblico leva a uma mudança que resulta em voltar para Deus e se render à boa obra, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, esse avivamento, ele começa com um verdadeiro arrependimento. E também é preciso ter uma vida de constante oração. Nós vemos em Lucas, em Atos, a igreja, ela vivia em constante oração. Então, ainda hoje devemos perseverar em oração, tanto de nossa dependência da ação do Espírito Santo
da certeza que o Senhor Deus continua disposto a operar o avivamento na vida do seu povo, que a nossa vida seja aviva ao Senhor a minha vida no meio dos anos, né? Que a nossa oração seja essa, como diz Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, que nós venhamos ter uma vida de constante oração, pedindo, Senhor, aviva a minha vida no decorrer dos anos. Avivamento através da palavra de Deus, né? Nós vemos que Deus é maior interessado em trazer avivamento para os nossos dias, e nós devemos a cada vez mais ser obediente à palavra de Deus, que ela nos esclarece a vontade de Deus em nossa vida, a necessidade de quebrantamento, confissão e contrição. E nós vemos Isaías 51, ele, embora ali ele tinha escorregado, caído num pecado gravíssimo, mas ele sente ali a falta do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele fala, Senhor, torna a dar a alegria da tua salvação. E nós vemos o Salmo 119, fala sobre as bem-aventuranças daqueles que têm o prazer, a alegria de estar lendo a palavra de Deus. Salmo 119 é o salmo da palavra de Deus. Salmo 1 também, versículo 2, que fala sobre a excelência da palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ninguém esfria na fé rapidamente. É uma ação gradativa na qual vai se perdendo, entre outras coisas, o amor pelas Escrituras. Então nós vamos perdendo o amor pelas coisas sagradas, pelas Escrituras, de ler, de orar, e nós começamos a guardar mágoa em nosso coração, e nós começamos a se esfriar. Então nós devemos se arrepender, estar em constante oração e procurando viver, ler e viver a palavra de Deus. E nós vemos que o resultado do avivamento, que a lição ela termina falando. Então vemos que quando nós andamos orando, nos arrependemos, lendo a palavra de Deus, e vivemos em uma sociedade decaída, precisamos, nesses últimos dias, nos dias desafiadores, aquele que professa uma fé verdadeira, muitas distrações, nós devemos estar cada vez mais em constante oração. E quando nós estamos obedecendo a palavra de Deus, nós vemos que esse avivamento, ele nos mantém cheio. Então, quando nós estamos orando, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, arrependemos dos nossos pecados, nós vamos viver cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a presença do Espírito Santo deve ser uma realidade na vida de cada crente avivado. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus para levar o conhecimento da verdade ao mundo perdido. A expressão cheia do Espírito Santo significa também reacender a chama do Espírito, do modo que a experiência do enchimento do Espírito Santo se reflete de forma individual e coletiva, né? Então nós vemos que o avivamento nos faz andar em Espírito, e nós vemos que Paulo fala lá em Tessalonicenses, não apaguei o Espírito. E aqui falou sobre andar em Espírito, lembrando sempre da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 21, que fala sobre quando nós andamos no Espírito, ela faz oposição à nossa carne. Então há uma briga, ali Paulo ele fala que entre a nossa carne e o nosso Espírito. E que nós venhamos escolher, que nós venhamos ser cheios da graça de Deus, para que nós venhamos estar dando fruto espiritual, né? Quando fala lá, os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, nesses dias que estamos vivendo,
em que a igreja ela venha buscar as primazias, voltar ao primeiro amor. Estamos no tempo em que está aparecendo várias novidades. A igreja ela parece que está querendo andar de mão dada com o mundo. A igreja precisa fazer a diferença no mundo de escuridão, no mundo que está cada vez mais se perdendo. Cabe a cada um de nós um despertar para que nós voltamos, não ser cheio de nós mesmos, é esvaziar de nós mesmos e nos encher da graça de Deus. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Amém.